No decorrer da humanidade, os deuses e deusas são apresentados de várias formas diferentes a depender da cultura. Às vezes apenas um único deus, às vezes uma única deusa, e outras vezes vários deuses e deusas diferentes. Essas divindades podem ter, dependendo da cultura que se trata, uma forma humana e às vezes uma forma não humana, e muitas vezes apresentando tanto características humanas quanto características não humanas, como por exemplo, na religião hindu, onde nós temos deuses que apresentam corpos humanos e cabeças de animais, ou coisas parecidas. Agora imagine uma religião em que Deus é uma androide gigante que flutua pelo céu, toda sensual. Bom, essa religião, até onde eu sei, não existe na vida real, mas no mangá A Música de Marie é o ponto central da história, e é sobre essa história que nós vamos conversar hoje. E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Neto, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Estante Japa. E o vídeo de hoje é sobre um mangá que eu gostei bastante, já faz um tempinho que eu li, que é A Música de Marie, um mangá de autoria de Usumaru Furuya, publicado originalmente no Japão em 2016. Esse mangá foi publicado fisicamente no Brasil, em um volume único pela editora New Pop e, diferencial aqui do vídeo de hoje, eu tenho em mãos a edição física desse mangá aqui, e foi por ela que eu li ele todinho. Antes de partir para a história, eu já peço para você deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ative também o sininho de notificações para você receber notificações sempre que um vídeo novo for lançado aqui no canal. Nós teremos vídeos novos toda semana e vídeos recorrentes também de análise dos capítulos que eu leio de One Piece, até que a gente chegue nos capítulos semanais. O ambiente da história é um arquipélago de ilhas. Um arquipélago é uma estrutura geológica onde temos várias ilhas próximas umas das outras. E essas ilhas, no caso, são habitadas por seres humanos. Então temos sociedades em cada uma delas. Em cada uma dessas ilhas nós temos culturas diferentes e a sociedade é estruturada de uma forma independente da outra ilha. Os nossos protagonistas moram especificamente na ilha de Pirito, em uma cidade chamada Gil, a cidade dos inventores. E são um casal de amigos. Nós temos Kai, um garoto, e Pipi, uma garota. Pipi é uma garota muito ativa, muito pra frente. Geralmente é ela que lidera o grupo de amigos quando eles eram crianças, eles brincavam da brincadeira que ela escolhesse, ela escolhia as regras e ficava subentendido, ninguém questionava a autoridade dela. Ela era aquela garota mais pra frente. Já o Kai, que estava sempre ao lado dela, ele é um garoto mais quieto, mais tímido, com seus pensamentos guardados para si. Mas que sim, ele conseguia socializar com todo mundo ali e tinha um vínculo de amizade muito forte com Pipi e os demais vizinhos da sua cidade. Não só na ilha de Pirito, mas em todas as outras ilhas do arquipélago em que a história é retratada, nós temos sociedades que vivem em paz umas com as outras e entre as pessoas que habitam nessas ilhas. Então nós não temos brigas, nós não temos ninguém querendo passar a perna em cima do outro, nós não temos ninguém querendo explorar o outro. É uma verdadeira utopia. Mas pra mim, esse mangá se apresenta mais como uma distopia. E no decorrer da história, vocês vão começar a entender o porquê. Ele se apresenta muitas vezes como uma ficção científica, mas não aquela ficção científica alta tecnologia. Ele parece ser futurística, isso não está explícito em momento nenhum, mas quando você lê, você sente que se trata do futuro. Mas a tecnologia é aquela tecnologia do começo do século passado, final do século XVIII. Então nós temos muitas máquinas movidas a vapor, muitas máquinas com aquelas engrenagens enormes, e não passa disso. Nós temos máquinas para tudo, mas elas são daquela tecnologia mais antiga. E isso é um ponto muito importante, é um ponto central da história de A Música de Marie. Quando muito novo, Kai trabalhava com seu pai nas minas de uma das montanhas da ilha de Pirito. E era muito comum que as crianças trabalhassem, então tinha meio que uma comunidade ali em volta dessas montanhas. E os filhos dos mineradores também trabalhavam com eles. Até que um dia que o Kai não estava nas minas, porém o seu pai e as crianças que eram amigos dele também estavam trabalhando na mina, houve um acidente e eles morreram. Então Kai perdeu o pai e os amigos muito cedo. E a partir desse momento, ainda muito jovem, Kai foi criado pela família de Pipi. Então ele meio que tem uma relação aí de pai e filho com o pai da Pipi também. Não substituindo o pai dele, claro, mas é um vínculo assim bem mais forte. Aos 10 anos, aconteceu um evento muito marcante para Kai, seus amigos e sua família. Ele foi para a praia brincar com Pipi e seus amigos, e eles, no meio do mar lá, estavam brincando, decidiram ver quem ficava mais tempo debaixo d'água. E nessa brincadeira, quando todos emergiram de volta, eles perceberam que Kai não tinha voltado. E então começaram a procurar por ele. E não encontraram o garoto. O clima de brincadeira, de final de semana, foi aos poucos sendo substituído por um clima de preocupação. O garoto não foi encontrado. Durante todo o dia, os moradores que estavam lá na praia procuraram pelo garoto e não o encontraram. Pipi não voltou para casa, ela continuou lá na praia. E isso continuou por 2 semanas. Durante 2 semanas, Pipi não saía da costa da praia e ficava rezando para Marie para que Kai aparecesse de volta são e salvo. Ela se recusava a comer até o ponto que ela não conseguia mais aguentar. E quando ela comia, ela botava para fora. Então, ela fez um jejum de 2 semanas, até que, o 15º dia, Kai apareceu de novo. E apareceu são e salvo.
Porém, ele estava diferente. A partir desse momento, Kai conseguia ouvir todos os sons, e as suas mãos estavam marcadas. Conforme foi crescendo, a função de Kai naquela sociedade foi se especializando em descobrir minas subterrâneas de água. Ele descobria essas minas porque ele passou a ter uma audição que funcionava perfeitamente. Então ele encostava os ouvidos na parede de uma caverna ou no chão e conseguia localizar fontes de água embaixo da terra. Veja, no começo do vídeo eu falei sobre um deus que é um androide sensual gigante que fica flutuando no céu. E cadê ele até agora? Vocês lembram que eu falei que Pipi passou as 2 semanas em que o Kai ficou sumido na praia, de jejum, pela maior parte do tempo, rezando para Marie. Vamos falar agora da religião daquela sociedade. Todas as ilhas que têm culturas diferentes, elas ainda assim creem em uma só divindade. E essa divindade é a mesma para todos, porém com nomes diferentes. Na ilha de Pirito, o nome dessa divindade é Marie. Marie, segundo as mitologias, é um androide gigante. Ela fica flutuando pelo céu. Ela tem um corpo esbelto, os cabelos longos, tem asas nas costas. Mas as pessoas não veem geralmente Marie. Porém, Kai, desde que ele voltou daquelas 2 semanas em que ele passou sumido, um detalhe, Kai não lembra de nada que aconteceu com ele nessas 2 semanas. Ele passa a ouvir sons diferentes e ele passa a ver Marie flutuando pelo céu de tempos em tempos. Em todas as cidades existem templos para poder cultuar Marie. Como o Gil é a cidade dos inventores, até mesmo os sacerdotes que são religiosos, eles são cientistas e eles amam a ciência. E nessa sociedade não há contradição nenhuma entre a religião deles e a ciência. Por enquanto, essa contradição ainda vai aparecer. Kai, ele já está muito mais velho, ele está ali nos 17, 18 anos dele. Ele vai ao templo junto com a família de Pipi para poder cultuar Marie e aprender mais sobre a sua religião. Ele se encanta com os cânticos entoados a Marie, ele se encanta com a oração feita e a fé dele, pelo menos ele acredita que isso é fé até então, começa a aumentar. E ele não para mais de pensar em Marie. Ele escuta um som que ele acredita ser o som de Marie e está o tempo todo pensando nela. Kai já era muito introspectivo e agora ele está mais ainda, porque ele está perdido em seus pensamentos voltados para aquela divindade mecanizada. Durante o culto tem toda uma apresentação ilustrativa de Marie e como ela chegou, ao mundo como uma divindade protetora. E nessa ilustração que eles fazem, tem todas lá as peças de engrenagem para poder mover, o que eu acredito que seja de papel ou de madeira, as ilustrações, as imagens, Marie é sempre acompanhada de 3 grandes guardiões. E esses guardiões sempre estão juntos com ela, protegendo uma floresta um pouco diferente. Não tem nada de orgânico nessa floresta. Dá para chamar até mesmo de uma floresta mecânica. Isso serve de um gatilho na consciência do Kai para que ele comece a se questionar o que aconteceu com ele durante aquelas 2 semanas aos 10 anos de idade que ele ficou sumido. Durante a noite, para aqueles que não conseguem aquietar a mente e dormir, descansar ou fazer alguma outra coisa que tem que fazer, o templo ele fica aberto e o Senhor Gu, que é o atual sacerdote principal do templo, ele fica entoando as melodias dedicadas a Marie para acalmar a mente dos fiéis. E nesse dia, Kai não conseguia dormir de jeito nenhum. Ele não parava de pensar em Marie, até o momento que ele começa a conversar com o Senhor Gu. E ele esclarece, ele ajuda o Kai a esclarecer melhor o que estava confuso na sua mente. Ele começa a colocar as coisas no lugar. E ele começa a lembrar o que aconteceu com ele. Não tudo, mas ele tem flashbacks. E nesses flashbacks ele começa a entender. Ele foi parar na floresta mecânica. E ele viu os 3 guardiões da floresta. Que aí entra uma grande surpresa. Esses 3 guardiões que estão acima de Kai, e Kai está deitado no chão, na floresta, no meio do escuro, eles se abrem em várias peças. Esses guardiões são robôs. E eles começam a sair vários braços mecânicos, não na forma de braços mesmo, mas como se fossem ganchos, garras, esse tipo de coisa. E começam a pegar ferramentas e mexer no corpo de Kai. Começam a fazer aberturas no corpo de Kai e instalar fiações elétricas, instalar engrenagens, esse tipo de coisa, tubos de metais. E aí a gente começa a compreender, provavelmente o Kai agora seja um ciborgue. E esse seja o motivo dele ter aparecido com as marcas em suas mãos e também comece a ouvir sons que ninguém mais consegue ouvir. Pipi está nos seus 17 anos e ela está no ano em que vai fazer 18. E já desde criança, todo mundo sabe que a Pipi gosta do Kai, que ela é apaixonada por ele. E é aquele clássico que somente o garoto não percebe. Kai não tem a mínima noção de que Pipi gosta dele. Ou se ele tem, ele ignora isso, porque ele não tem nenhuma intenção de ficar com ela. Principalmente agora, em que ele não para de pensar em Marie. Quando se trata de relacionamento afetivo, cada ilha tem uma cultura diferente. Nós temos ilhas que só habitam homens
ilhas que só habitam mulheres. E tudo indica que esses homens têm afetividade uns com os outros. Existem casais desses homens, ou casais, entre aspas, com mais de 2 integrantes, né? Então, trisais, esse tipo de coisa. E isso é super normal, porque é a cultura daquelas ilhas. Isso tanto para a ilha dos homens quanto para a ilha das mulheres. Só que eles precisam se reproduzir. Então, uma vez ao ano, eles têm uma terceira ilha que conecta as duas, em que eles vão lá se reproduzir. E depois que as mulheres têm os seus bebês, os bebês homens são mandados para a ilha dos homens e são criados pelaquela comunidade, não só pelo o pai biológico, que isso não é tão importante para eles, mas eles são criados por todos os homens. Então, dá pra ver até que é uma coisa bem legal, sabe? Foge daquela estrutura heteronormativa que a gente está acostumado, infelizmente. Na história, isso é muito legal. E as meninas ficam com as mulheres. Na Ilha de Pirito, é uma sociedade um pouco mais heteronormativa. Nós não vemos, em nenhum momento, casais homoafetivos nessa ilha. Então, quem se calam são os homens e as mulheres. A cultura para se iniciar um relacionamento afetivo na Ilha de Pirito, ela acontece no aniversário, a partir, né, do aniversário de 18 anos da mulher. Quando a mulher completa 18 anos, tem toda uma festividade naquela cidade, onde ela usa roupas que expressem a personalidade dela, passa pintura no rosto, uma maquiagem que deixe ela única, né, que não seja parecida com nada visto até então, e não há obrigatoriedade nenhuma nisso. A garota, ela está com um presente em mãos, e para quem ela entregar o presente, é com quem ela vai se casar. Ela pode entregar um presente para um dos pretendentes que estão lá fazendo alguma coisa, né, uma performance ou com algum presente para chamar a atenção dela, ou ela pode entregar esse presente para alguém que está fora dos pretendentes, alguém que está lá na plateia só assistindo. E essa pessoa pode recusar também. Da mesma forma, ela pode não entregar o presente para ninguém se ela não quiser se casar. E aí, no outro ano, quando ela fizer aniversário de novo, ela faz essa festa de novo. Os 18 anos de Pipi estão próximos. Ela vai fazer 18 anos nesse ano na história e ela pretende entregar o presente dela para o Kai. E ela sabe que o Kai não vai ser um pretendente, ele vai estar na plateia, mas ela não se importa. E ela quer, de alguma forma, chamar a atenção de Kai. E quando ela vê que Kai está obcecado por Marie, ela sabe que, segundo as histórias, Marie está flutuando pelo céu. E ela lembra de um momento na infância dela em que ela subiu em cima de uma árvore fantasiada de pássaro e disse que ia voar. E isso chamou a atenção do Kai completamente. Só que, é lógico, ela não voou. E ela nem chegou a pular. Quando ela estava prestes a pular e olhou para baixo, ela ficou com muito medo e o Kai teve que ajudar ela a descer. E ela quer chamar a atenção de Kai baseado nisso. Ela acredita que se ela voar, Kai deixará de olhar para Marie e olhará para ela. E aí eles podem se casar. Ela pede para que o pai dela construa um avião. Vamos lá, todo mundo sabe nessa sociedade o que é um avião, mas ninguém viu um avião voar. Sempre tentaram construir aviões porque eles sabem como construir. Na literatura histórica, nas pesquisas do passado, eles sabem que já construíram aviões, que aviões voaram pelos céus, e eles constroem exatamente igual, mas os aviões nunca voam. Sempre dá alguma coisa errada. Eles nunca conseguiram botar um avião para voar, mesmo seguindo as instruções direitinho, usando os mesmos materiais, o mesmo combustível que se relatava na história daquela sociedade. O pai de Pipi, ele disse que já tentou vários e nunca deu certo, mas que sim, ele pode fazer um para ela. Só que ele faz um comentário. Ele diz que ela pode se casar com qualquer um, menos com Kai, apesar dele gostar muito de Kai. E isso é muito importante, isso vai ser importante pro final da história. Ela continua insistindo para que ele construa o avião, ele constrói o avião e ele diz que vai fazer de tudo para que aquele avião voe, mas que ele não quer que ela voe nele, porque ele sabe que sempre dá alguma coisa errada. Quando ele vai falar o motivo, ele fala, querida, o Kai, e aí o balão fica branco e corta para outra cena. Isso também é proposital, isso vai fazer sentido no final da história. Pipi está animada para o seu aniversário e ela está a caminho da casa de Kai. E foi nesse momento, nesse caminho que ela estava na casa de Kai, que ela estava lembrando daquela história de que ela se vestiu de pássaro e disse que ia voar. Ela chega na janela de Kai e vê que as luzes estão apagadas, mas ela vê pela janela que Kai está em casa. Ele já tem 18 anos, ele não mora mais com o pai dela, com a família dela. Ela vê que Kai está fazendo uns sons estranhos. Ele está em frente a outra janela sob a luz do luar, olhando para o céu, fazendo expressões que não se faz na frente dos outros, e que ele está lá embaixo se tocando enquanto clama por Marie.
Diante de uma cena como essa, a única reação de Pipi foi fugir dali sem ser percebida. Ela ficou com a mente um pouco perturbada por causa daquela situação. Lógico, ela era o garoto que ela gostava e ele nunca demonstrou carinho por ela, e ele vai sentir tesão por uma divindade que eles nunca viram sequer. Enquanto ela tá lá na frente dele o tempo todo, vários garotos são afim dela, mas ela quer ele e ele não liga pra ela. Isso, ao mesmo tempo que ela fica triste, ela fica mais determinada a conquistar Kai, e ela decide que vai voar naquele avião, mesmo que o pai dela seja contra.